Você já se pegou adiando tarefas por horas, dias, meses, anos, décadas, milênios? Fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Eu brinco dizendo que tem gente que está há 10 anos tentando perder 10 quilos. Não necessariamente eram 10 quilos no primeiro ano, mas essa pessoa vai ganhando mais peso e vai procrastinando e deixando isso para fazer depois, e isso vira, obviamente, um problema. Nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu me chamo Camila Mamed e nós falamos de tudo isso à luz com algumas pitadas de neurociência. Aqui o nosso objetivo não é falar especificamente numa linguagem acadêmica de mestrado e doutorado e especialização, como a gente fala na academia. Para falar de forma técnica, a gente escreve no artigo, certo? Ou então a gente vai num fórum para falar sobre isso. Aqui o intuito é falar de maneira aplicada, certo? O que é procrastinação crônica? Primeira coisa que a gente precisa considerar é a distinção entre o que é crônico e o que é agudo. E se você não sabe o que é procrastinação, se você não é obrigado a saber, inclusive, tá? Vou deixar aqui um card com um vídeo anterior em que eu falo sobre o que é procrastinação. Lá você vai ter uma visão mais direcionada e específica disso. Aqui a gente já está numa progressão desse tema. O que é procrastinação crônica? A gente tem duas formas. Pode ser agudo e pode ser crônico. Agudo e crônico são duas palavras que a gente usa muito na área, que a gente não, né? Porque eu não sou da área da saúde, sou de biológicas, né? De exatas e biológica, porque uma curiosidade sobre mim é que eu sou engenheira. Minha primeira formação é em engenharia de produção e com uma especialização em segurança do trabalho. Mas em outro rolê aqui, outro papo nosso, outro encontrinho nosso, eu conto para vocês sobre essas questões de jornada profissional. As pessoas da área de saúde, elas usam essas duas palavras para falar sobre o que é agudo, é o que é imediato, é direto, é imprevisível, é impossível de ser contido. Então, se você tem um pico de pressão, por exemplo, um pico hipertensivo, isso é agudo. Se você tem problema de hipertensão, isso é crônico. Vamos usar esse exemplo. Então, se você sempre teve a pressão ali 12 por 6, 12 por 8, um belo dia vai para 16 por 9. Você tem um pico. Foi agudo. Se depois dessa ocasião você continua tendo pressão alta, passou a ser crônico. E aí você pode passar a ter problemas de hipertensão. Camilo, o que isso tem a ver com a procrastinação? Tem gente que é procrastinador agudo. Todo mundo é procrastinador agudo, ok? Todo mundo sai rapidinho ali do esforço, o cérebro dizendo: ah, esforço não, meu irmão, vamos ficar aqui numa recompensinha barata, um chocolate, um pouquinho de álcool, pô, uma escrolada no TikTok para ver um vídeo de gatinho ali, pegar uma dopamina bem gostosinha ali, um vídeo de gatinho, uma pessoa dançando, fazendo besteira. Gente, eu tô viciada. Viciada acho que é uma palavra forte, mas eu tô muito tendenciosa a assistir aqueles vídeos que tem de luta, que fica alguém narrando com uma narração aleatória, super engraçada, que não tem nada a ver necessariamente com a dinâmica do vídeo, assim, é um negócio muito sério. Então, procrastinação aguda, todo mundo tem, em algum momento. Procrastinação crônica que é um problema, que é esse perfil de alguém que já empurrou para frente por dias, meses, muitas vezes anos, colocando uma decisão para depois. Então, essa é a definição. Alguém que esse comportamento já virou comportamento automático. Essa pessoa já se apropriou desse comportamento. E eu expliquei para vocês em um outro vídeo, nesse que eu coloquei aqui no card, que a procrastinação também é um comportamento, certo? Do mesmo jeito que a nossa comunicação tem um monte de comportamento, a nossa rotina de sono tem comportamento, basicamente tudo o que a gente faz é comportamento. É por isso que você vai me ver dizendo que tem que mudar o comportamento. Se não mudar o comportamento, não adianta nada. Eu poderia seguir várias abordagens aqui nesse vídeo, mas eu vou focar em gente que procrastina cronicamente por causa do medo de errar. E aqui, alerta de alguns gatilhos, tá? Pode ter um alerta de gatilho aí para você. Que eu já atendi diversas pessoas, tanto no contexto profissional, ou seja, com demandas do contexto profissional, quanto pessoas com demandas da vida pessoal, que chegaram para mim dizendo: Camila, eu sou uma procrastinadora, eu sou um procrastinador. E à medida que a gente foi investigando, né, porque o que eu faço é usar as ferramentas da neurociência para que essas pessoas performem mais. Eu sou uma mentora focada em aumentar e melhorar a performance, o desempenho, as entregas, o resultado das pessoas na vida. E ao investigar, a conclusão foi que essas pessoas procrastinam porque elas têm muito medo de errar. E o medo de errar ele pode vir de diversas dimensões, mas eu vou pegar um caminho aqui
E vou te explicar o que acontece. Você vai imaginar um contexto familiar em que uma criança é punida muito severamente quando ela comete erros. E aí, quando ela comete um erro, a punição é super severa. E essa punição pode ser física, agressão. Essa punição pode ser verbal, e aí seria uma agressão emocional. Essa punição pode ser a indiferença, ou seja, você é tão ruim, você é tão burro, você é tão bosta nisso que você faz que eu vou te ignorar. Então pode ser uma agressão física, pode ser uma agressão emocional, seria uma agressão mental, ou pode ser uma agressão que também é mental, mas seria mais nessa perspectiva da indiferença. E aí essa criança cresce, vira um adulto, mas ela assimila que, vou falar isso é forte, tá? Ela associa e entende que quem não faz não erra. Vou repetir, ela associa que quem não faz não erra. Consequentemente, ela vira uma procrastinadora crônica. Essa pessoa começa a não fazer, porque ela sabe que se ela não fizer, ela não vai errar. E se ela não errar, ela não vai ter contato novamente com as memórias associadas a essa experiência. Eu também costumo dizer que o cérebro, que nós, eu e você, somos um conjunto de memórias respondendo ao presente. Todo comportamento nosso tem motivo de ser e acontece de determinada maneira exatamente porque tem memórias associadas. Porque nós aprendemos alguma coisa e construímos um comportamento, e a gente da neurociência chama de um comportamento adaptativo. O que é o comportamento adaptativo? É o melhor comportamento possível para a sua realidade emocional naquele momento, que responde ao contexto emocional que você está vivendo. Então, se essa criança aprendeu que se ela fizer e ao fazer ela tem a probabilidade de errar, ela vai ter uma tendência a construir um comportamento de não fazer. E não fazendo, ela não erra, e não errando, ela não é punida. Isso vira uma cascata. Nem sempre as pessoas estão conscientes disso, e agora nesse vídeo isso é ouro para você, tá? Você vai ter que investigar. E se você precisar de ajuda para investigar, você pode buscar aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar o link do meu WhatsApp se você precisar falar sobre isso e quiser ajuda para lidar com isso. Mas o ponto é, tem um mecanismo muito bem estruturado, que foi um mecanismo que começou na infância. E aí, Camila, você trata de traumas? Não, eu não trato de traumas, mas eu te ajudo, te mentoro, pego ferramentas da neurociência para te ajudar a vencer essa procrastinação crônica. Para que você. E o que eu tô fazendo aqui é te explicar por que isso acontece. Camila, como que eu faço para vencer? Para vencer isso, primeiro você precisa identificar o padrão de procrastinação crônica, depois você precisa identificar por que isso acontece, e nesse caso eu estou pegando aqui essa perspectiva. Eu poderia tratar várias perspectivas, mas esse vídeo não seria suficiente, a gente precisaria de vários vídeos. Se você quiser, inclusive, saber mais sobre esse tema, escreve aqui nos comentários. Fala, Camila, eu tenho procrastinação crônica e eu acho que é por causa de X. Você pode falar mais disso? A gente falou aqui um pouco sobre o medo de errar, mas você também pode ter uma procrastinação crônica por causa do perfeccionismo. E aí, nesse caso, não é associada ao erro, mas sim que a exigência do ambiente era de fazer perfeito. Então, já que você tem problema de confiança, de autoconfiança, e acha que você não vai conseguir fazer no nível de expectativa que você gostaria de fazer, ou que seus pais ou cuidadores ou responsáveis tinham de que você fizesse, então você fica travada para não fazer. Porque nunca vai ser suficiente. Eu costumo dizer que quem tem questões com perfeccionismo, que pode estar associada à procrastinação também, é uma pessoa, você vai imaginar uma corrida, quando chega lá no final da corrida tem a linha de chegada, e quando a pessoa chega na linha de chegada, caraca, quando ela alcança a chegada, ela mesma pega essa linha e coloca para 10, 15, 20, 30, 40, 50 quilômetros à frente. Não importa o quanto ela corra e quantas vezes ela chegue, nunca vai ser suficiente, porque a questão não é o lugar em que chega, o lugar físico, o lugar social, o lugar profissional, mas é sobre um lugar emocional que nunca vai ser alcançado, porque é uma questão de outra perspectiva com relação a essas memórias associadas que precisa ser resolvido. Eu espero que tenha ficado super claro para você. Se você tiver alguma dúvida ou se lembrou de alguma situação, Camila, me lembrou tal situação que eu vivi assim, você pode relatar, pode escrever aqui embaixo que eu vou estar respondendo você. E se tiver alguma dúvida ou algum outro tema associado a esse que você queira tratar, escreve. E se você precisar de ajuda pessoalmente, se você quiser a minha ajuda
nesse seu processo, clica aqui no link que vai ter na descrição e me manda uma mensagem que eu consigo te ajudar. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Nunca esqueça que o conhecimento muda você, você muda tudo.